Boa tarde, quinta-feira, 8 de dezembro, o RF News já está no ar. E veja os destaques da edição de hoje. Renan Calheiros se mantém no Senado, mas é impedido de ocupar a presidência da República. O que houve foi uma vergonha. Brasileiros são condenados por crime no Japão. Queda de avião deixa 6 mortos em Manaus. Quando ele caiu, eu corri e saí gritando. Reforma na Previdência vai afetar mais pessoas de baixa renda. Porque ele só tem essa renda. E a nova febre entre fotógrafos. Ensaios com pets. Legal você ter uma recordação de quando é nenezinho, né? Esses e outros destaques ao vivo no RF News. Nós abrimos essa edição com um caso surpreendente. 2 brasileiros foram condenados a mais de 20 anos de prisão por matar um homem a mando da máfia japonesa Yakuza. O crime aconteceu em Tóquio, no Japão, em 2001, mas os assassinos foram presos aqui no Brasil. Um deles vivia em Campinas. Os 2 brasileiros foram julgados no Brasil porque fugiram do Japão logo depois do crime. Cristiano da Silva Severo Ito e Marcelo Christian Gomes Fukuda receberam R$180 mil da Yakuza, a máfia japonesa, para matar o comerciante Kawakami Yoshitaka, em Tóquio. Cristiano foi condenado a 22 anos e 1 mês de prisão. Marcelo a 23 anos e 7 meses. Os 2 estão presos desde 2011, quando foram encontrados pela Interpol, a Polícia Internacional. Cristiano, que hoje tem 40 anos, estava em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e trabalhava como marceneiro. Já Marcelo vivia em Campinas, no interior do estado. Era frentista. O crime aconteceu em 2001. 4 brasileiros foram contratados, além de Marcelo e Cristiano, Denis, que dirigiu o carro na noite do crime, e Valt, que organizou a equipe. Um dia antes do homicídio, Marcelo e Cristiano receberam a foto, o endereço da vítima, uma pistola e a munição. O comerciante estava em casa com a mulher. Marcelo e Cristiano arrombaram a porta dos fundos e invadiram a casa. Foram até o quarto e encontraram Kawakami e a mulher acordados. Cristiano efetuou o primeiro disparo. Kawakami caiu. Naomi tentou defender o marido e foi atingida com vários golpes na cabeça, dados por Cristiano. Kawakami morreu no hospital. Naomi sobreviveu. O filho do casal, de 9 anos, também estava na casa, mas não se feriu. Mesmo condenados a mais de 20 anos, os advogados de Marcelo e Cristiano não vão recorrer. Ontem, a Guarda Civil de Rio Claro apreendeu equipamentos utilizados para furtar envelopes nos terminais de caixa eletrônico do Banco Caixa Econômica Federal. Coloca a imagem. A denúncia foi feita por usuários da agência que perceberam aí algo estranho no momento do depósito. No local, a GM localizou o equipamento que retém o envelope no momento do depósito, passando ao usuário a falsa impressão de que a transação bancária foi realizada com sucesso. O caso foi apresentado na delegacia, mas ninguém foi preso. E a justiça determinou que um banco devolva a um aposentado o dinheiro roubado por ladrões durante um sequestro relâmpago. Em poucos dias foram retirados da conta bancária dele R$15 mil. O aposentado de 69 anos teve todas as economias da conta bancária roubadas por ladrões durante um sequestro relâmpago. Agora, a justiça determinou que o banco devolva os valores e em dobro. Na época, o homem foi rendido na porta de casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e levado para um matagal, onde foi obrigado a entregar os cartões bancários e senha. Se for na polícia ou bloquear o cartão, aí... O senhor sabe que eu sei agora o senhor mora, o senhor ou alguém da família paga. Aí eu falei, aí eu fiquei quieto. A quadrilha realizou saques, compras com os cartões de crédito e débito e ainda fez um empréstimo junto ao banco em nome do aposentado. Um prejuízo de R$15 mil, valor totalmente incompatível com o perfil do cliente. O banco não devolvia, que eu ia ter que pagar o banco. A vítima, então, procurou a Defensoria Pública. Todos os últimos 2 anos dele eram, nessa conta específica, ele só realizava pagamento de contas de água, conta de luz, então, em média, ele tinha um gasto de R$200 por mês. E aí, quando houve esse problema do sequestro, os débitos aumentaram, assim, em 3, 4 dias, tiraram quase R$15 mil da conta dele.
A Defensoria entrou com uma ação pedindo a devolução dos valores, anulação das dívidas e indenização de R$10 mil por danos morais. O banco, ao facilitar a contratação de empréstimo e os saques, né, disponibilizando um monte de caixas eletrônicos, eles teriam que garantir uma certa segurança. E no caso dele era muito evidente que isso não estava sendo realizado por ele, porque fugia muito ao perfil dele. A defensora acredita que o banco ainda deve propor um acordo. Só de eu não ficar devendo nada, eu já tô, ó. De volta e ao vivo com o RF News, 12h16. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família com o RF News até 13h. Bom, você quer sugerir aí uma pauta para a produção do programa? Enviar uma reclamação? Fez um clique, um flagra interessante na sua cidade? Um clique agora. Está na sua tela já, ó. 19-97-414-8550. Vou repetir, 19-97-414-8550. Você pode também pegar o seu celular agora, tirar uma foto enquanto assiste aqui o RF News, nos enviar, manda o seu nome e a cidade. Amanhã tem o quadro Você no RF News. Eu espero, claro, a sua participação. E olha, aqui na região de Campinas, eu quero mostrar um clique registrado por uma telespectadora na tarde de ontem em Campinas. Coloca a foto. A Audrey Cabreira fez o registro no momento em que se formava um temporal. Olha que imagem incrível. Ela estava no Jardim Chapadão. A chuva forte foi rápida, aconteceu em pontos isolados da cidade, mas nenhuma ocorrência grave foi registrada, ainda bem, né? E uma aeronave de pequeno porte caiu em uma área de floresta no bairro da União, na zona centro-sul, de Manaus. Houve explosão e 6 pessoas morreram no acidente. O avião era semelhante a esse, um monomotor da Embraer modelo sertanejo. Ele decolou de Manaus rumo ao município de Novo Aripuanã e caiu pouco tempo depois. O monomotor pegou fogo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. 5 morreram no local, entre elas uma criança de 7 anos. Um homem chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. O Geilson foi uma das primeiras pessoas a chegar no local do acidente e participou do resgate das vítimas. Quando ele caiu, eu corri e saí gritando. Tem alguém vivo? Me responda que eu vou ajudar. Saí gritando no meio do fogo, né? Tem alguém vivo, me responda. Aí ele pegou e levantou a mão. Aí vi que dava para dar socorro para ele. O representante do dono da aeronave disse que o voo era particular e que se tratava de uma carona aos passageiros. Vamos continuar acompanhando mais esse caso, né? Uma tragédia atrás da outra, infelizmente, aqui no nosso país. E após um ano, a Polícia Civil concluiu um inquérito que investigava a queda do helicóptero que matou 5 pessoas na Grande São Paulo, entre elas Tomás Alckmin, filho mais novo do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Depois de 1 ano e 8 meses do acidente, a polícia concluiu. A queda do helicóptero aconteceu por falhas na manutenção. 5 funcionários da Helipark, empresa responsável por esse trabalho, foram indiciados. 3 deles por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 1 por fraude processual e outro por falso testemunho. O relatório aponta que 3 funcionários falharam na checagem da aeronave antes dela decolar. Essas 2 peças deveriam estar conectadas. Soltas, como aparecem na foto, provocam a quebra das pás do helicóptero, responsáveis pela sustentação da aeronave. Além disso, um controlador de pista teria mentido sobre o tempo que o helicóptero permaneceu no ar. Segundo ele, entre a decolagem e a queda, se passaram 10 minutos, mas o laudo apontou que foram apenas 45 segundos. O inquérito detalha ainda que no dia do acidente, a aeronave passou por manutenção, mas as imagens gravadas pelas câmeras internas da empresa desapareceram. O acidente aconteceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo, em abril do ano passado. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público, que vai avaliar se oferecerá denúncia contra os indiciados. Não vai trazer de volta, né, o Tomás, o nosso filho. Agora, é importante para você evitar que os fatos se repitam.
Em nota, a Helipark, empresa responsável pela aeronave, informou que o relatório final policial baseou-se em precipitadas e oficiosas conclusões e que vai esclarecer a verdade na justiça. De volta com o RF News, 12h27. Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal rejeitou em julgamento o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado, mas proibiu o senador de ocupar a presidência da República em caso de ausência de Michel Temer. Renan Calheiros acompanhou o julgamento no gabinete. A imprensa toda estava à espera dele. Ele veio, mas não quis conversa. Por meio da assessoria de imprensa, Renan divulgou uma nota. Disse que é com humildade que o Senado recebe e aplaude a patriótica decisão do Supremo Tribunal Federal. A confiança na justiça brasileira e na separação dos poderes continua inabalada. A decisão do Supremo fez o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, respirar mais aliviado. A posição do Supremo amainou e o Supremo foi mais uma vez soberano, e é assim que nós devemos ter na nossa República. Mas a decisão contrariou a oposição, que acusou o STF de ter feito um grande acordo para livrar Renan. O que houve foi uma vergonha. Foi um grande acordão por causa da PEC 55. O senador da Rede Sustentabilidade, partido que entrou com a ação no Supremo, ficou decepcionado. É lamentável, é um jeitinho brasileiro que desacreditará as instituições. No STF, a sessão foi disputadíssima. Celso de Mello considerou que afastar Renan significaria atrapalhar os trabalhos do Senado. Poderá interferir no funcionamento da Câmara Alta do Congresso Nacional, afetando-lhe as atividades institucionais. Por 6 votos a 3, os ministros do Supremo decidiram manter Renan Calheiros no cargo. No entanto, ele sai da linha sucessória para eventual substituição do presidente da República. A linha agora tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Com a vitória no Supremo, Renan Calheiros ganha força para continuar a tocar projetos considerados importantes para o governo. Entre eles, a PEC, que limita os gastos públicos. A votação está prevista para ocorrer na terça-feira da semana que vem. E para tentar recuperar o tempo perdido, nesta quinta-feira haverá sessão, tanto pela manhã como à tarde. Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, recebia R$300 mil em propina por semana. Ela passou a segunda noite na penitenciária. Sem maquiagem e sem roupas de grife. Adriana Anselmo foi fotografada com o uniforme prisional verde, muito parecido com o que o marido, o ex-governador Sérgio Cabral, usou ao ser preso. Adriana Anselmo deixa para trás uma vida de luxo no Leblon para habitar uma cela individual de 6 metros quadrados em Bangu. No local há somente uma beliche de alvenaria, além de chuveiro e pia. As refeições são iguais às dos outros presos. Arroz ou macarrão, com carne, salada e legumes, com um refresco e sobremesa. Para o Ministério Público, não há dúvida que a ex-primeira-dama participava ativamente do esquema montado por Sérgio Cabral para receber as propinas. Pelas investigações, ela recebia até R$300 mil por semana. A aquisição de joias foi a forma que o grupo encontrou para lavar o dinheiro da corrupção. Amigos teriam ajudado a esconder o patrimônio, como no caso do iate Manhattan, em nome de um assessor que gastava R$30 mil para encher o tanque antes de emprestar para o ex-governador. Não há lógica nessa situação. Você pode até emprestar uma lancha para algum amigo, mas você empresta e ainda paga o combustível. A organização criminosa comandada pelo senhor Sérgio Cabral, ela utilizava empresas que de fato funcionavam e que misturavam os ativos lícitos dela com o dinheiro sujo da propina para poder dar uma aparência de licitude para os ativos que eles, ao fim, utilizavam. Cabral, Adriana Anselmo e mais 11 pessoas se tornaram réus da Lava Jato e vão responder por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Que absurdo. E os advogados de Adriana Anselmo e Sérgio Cabral não se pronunciaram sobre o assunto. Funcionários públicos de Americana entraram em greve mais uma vez e a prefeitura da cidade já avisou que só vai pagar o 13º salário o ano que vem. Graziela Félix.
Boa tarde, Marielle. Olha, realmente 2016 não tem sido um ano fácil para os servidores públicos aqui de Americana. Esta já é a 6ª mobilização feita pela categoria e o motivo é sempre o mesmo, o atraso no pagamento de salários. A gente vai conversar agora com a Mari, que é a vice-presidente do sindicato. A situação, como eu disse, está bastante complicada para toda a categoria, né, Mari? Está bastante complicada. Devido ao motivo ser o mesmo, nós temos servidores que não conseguem pagar os seus aluguéis, nós temos servidores que o banco não para de ligar, nós temos servidores que precisam comprar remédio, enfim, a sua subsistência está sendo prejudicada. E a prefeitura já adiantou que o 13º salário não vai ser pago este ano. Não vai ser pago este ano, existe aí uma previsão para o ano que vem, mas sem datas. Agora, com relação à prefeitura, como é que está a negociação, Mari? Ontem o presidente Forte entrou em contato pedindo para agendar uma reunião, mas não tivemos retorno ainda. Então não tem previsão de quando essa greve deve parar? Na terça-feira, se o prefeito quitar todos os salários, já avisamos a população. Todos os servidores voltam aos seus trabalhos. Agora, a Justiça determinou que 30% dos serviços sejam mantidos. Qual é a orientação que vocês dão, então, para a população? A orientação é que o sindicato ele vai seguir as orientações jurídicas para que seja desenvolvida essa greve dentro dos trâmites legais. Então não terá nada ultrapassado, a população pode ficar em paz, que o sindicato vai conduzir de uma forma que não tenha ilegalidade. Obrigada, Mari, pelas informações. Marielle, como você viu, realmente a situação está bastante tensa. Os servidores estão reunidos aqui em frente à sede da prefeitura e esperando, então, que o prefeito Amanajá tome alguma atitude, chame aí a direção do sindicato para fazer uma contraproposta e terminar essa greve o quanto antes, para que a população não seja mais prejudicada. Graziela, situação complicada lá em Americana, aqui vizinha de Limeira, e não é de hoje, né? Há muito tempo. E após a assembleia na tarde de ontem, motoristas do transporte público coletivo de Paulínia, no interior de São Paulo, decidiram continuar em greve. De acordo com o sindicato da categoria, os trabalhadores não aceitaram a proposta passada pela empresa. Pontos de ônibus vazios. Em Paulínia, quem precisou do transporte coletivo, né? Virar. Todos os ônibus ficaram na garagem. Isso porque os motoristas e cobradores não aceitaram o acordo proposto pela prefeitura. Houve muitas tentativas de negociação, mas da parte da prefeitura, a parte que eles estão oferecendo é minúscula perto do que deve, não tem condição de cobrir o salário dos funcionários aqui total. Os funcionários estão sem o vale-refeição, sem a primeira parcela do 13º e agora o salário também está atrasado. Situação complicada, principalmente para quem paga aluguel. Outros têm também despesa de água, luz e mais algumas contas nos bancos, está tudo pendentes. Então a parte emocional do motorista que carrega o povo de Paulínia é muito prejudicial. Então a gente prefere ficar parado, aguardar até ter uma solução. Se o dinheiro entrar na conta, a gente pode voltar à parte emocional e trabalhar normalmente. Durante essa segunda audiência, que não teve acordo, ficou estabelecido que 50% dos ônibus devem ser mantidos nos horários de pico. Mas essa determinação não está sendo cumprida. É que os funcionários estão sem condições psicológicas de voltar ao trabalho. Por conta da greve, muitos usuários estão revoltados e teve ônibus que foi até apedrejado. Teve 2 apedrejamentos por pessoas desconhecidas, né? Então foi feito o boletim de ocorrência e infelizmente a gente está sem condições de estar trabalhando, até mesmo por falta de salário, né? E psicologicamente, né? A gente vem sofrendo muito com isso diariamente e sem condições nenhuma de trabalhar. Para os funcionários, falta empenho do executivo para resolver este impasse. O culpado de tudo que está acontecendo na cidade esse ano é o prefeito por não cumprir com as obrigações dele de repassar os valores que realmente tem que repassar para a empresa. A gente pede para a população compreender a nossa situação também. Se tiver que cobrar do prefeito, né? Porque todos nós estamos sendo prejudicados por conta disso, né? A falta de responsabilidade do prefeito.
Isso foi ontem, mas sem acordo, a greve continua nessa quinta-feira. A ação do lateral Alan Ruschel, um dos sobreviventes do acidente aéreo com o time da Chapecoense, avança bem a cada dia. O jogador deixou a UTI ontem e já fala em retornar ao Brasil e voltar a jogar futebol, viu? Nesse momento, também surgem novas informações sobre a tragédia. Os detalhes do acidente aéreo começam a aparecer. Em entrevista ao jornal boliviano El Deber, bombeiros contam como foi o resgate dos tripulantes, Erwin Tumiri e Jimena Soares. Eu tinha uma chocolatina no bolsillo e ela um chocolate no bolsillo e se lo regalei a Erwin. Se lo ia comer porque tinha já princípio de hipotérmia. Em casa, na Bolívia, Tumiri se disse triste pela tragédia, mas feliz por estar vivo. Triste lo que passou também com os familiares que me imagino como están allá en Brasil también, ¿no? Pero también a la vez estoy contento de estar aquí yo con mi vida mismo, que Dios me dio una oportunidad. Ele foi o primeiro sobrevivente a deixar o hospital. Já o brasileiro, o jogador da Chapecoense, Alan Ruschel, saiu da UTI e gravou um vídeo andando no quarto, acompanhado pelo médico Marcos Sonagli. Ainda com curativos, ele mandou um recado para o Brasil. Queria falar para vocês que eu estou me recuperando muito bem, que logo eu estou no Brasil já de volta para terminar minha recuperação lá também. E queria agradecer a todos pela força dada, pelos votos de carinho também que recebi. Então, só tenho que agradecer a todo mundo. Muito obrigado. O jogador da Chapecoense, Alan Ruschel, já começou o tratamento com um fisioterapeuta para recuperar os movimentos da parte motora e respiratória. Ele está bem perto de ser o primeiro sobrevivente brasileiro a voltar ao Brasil. E segundo os médicos, se a recuperação do jogador continuar nesse ritmo, isso pode ser até o início da semana que vem. Quem também deve deixar a UTI nesta quinta-feira é o jornalista Rafael Renzel. Ele passou por uma cirurgia para reduzir uma luxação no dedo do pé direito e aguarda uma nova avaliação médica. A boa recuperação é vista em mais uma foto publicada numa rede social. Dessa vez com a camisa do Clube Atlético Nacional de Medellín, que seria o adversário da Chapecoense na final da Copa Sul-Americana. Bom, força aí, boa recuperação também ao jornalista Rafael Wenzel. E depois do intervalo, reforma da Previdência afeta principalmente trabalhadores de baixa renda. Eu mostro a seguir. Agora são 12h41. De volta com o RF News para todo o Brasil e ao vivo, 12h45. Ontem nós mostramos aqui no RF News sobre as mudanças na aposentadoria com a reforma proposta pelo governo. O assunto ainda será votado, mas as pessoas de baixa renda devem ser as mais prejudicadas. 22 anos de idade e 2 de carteira assinada como repositor nesse mercado. Falta muito, mas o Lucas já calcula a hora em que vai parar. Nos 55 eu já estaria aposentado, né? Lá pelos 55, nessa faixa. Se a reforma da Previdência for aprovada do jeito que o governo planejou, aposentadoria para ele só aos 65 anos. E se for para ter o benefício integral, perto dos 70. Já chega numa idade muito acima, né? 65 anos trabalhando, ninguém se imagina assim, né? Enquanto a reforma depende da aprovação no Congresso, os brasileiros fazem contas. Pensam em quanto tempo a mais podem ter que trabalhar. E a proposta do governo levanta uma questão: se o impacto será o mesmo para trabalhadores de condições diferentes. Para esse economista, a reforma é necessária e urgente, mas do jeito que está, vai prejudicar mais os mais pobres. Claro, porque ele só tem essa renda, não tem outra. Quem depende mais desses recursos é que vai sofrer mais. O promotor de vendas, Cláudio, está apreensivo. Tem 48 anos e 28 de registro em carteira. Pela regra atual, pode pedir a aposentadoria por volta dos 55. A mudança exigiria mais 10 anos de trabalho. Trabalhar tanto para quê? Chegar a 65, 70 anos, salarinho desse tamanho.
Bom, agora um absurdo. Em Limeira, moradores que receberam casas por meio de um programa social da prefeitura estão vendendo os imóveis ilegalmente. Uma investigação da própria prefeitura identificou o esquema e pede a reintegração de posse. As irregularidades foram encontradas no bairro Antônio Simonetti. 27 casas das ruas Otávio Ribeiro e Cláudio Simonetti não podem ser comercializadas. Mas 10 beneficiários agiram de má fé e venderam as residências. E essas 27 casas foram construídas para abrigar famílias que na época estavam em aluguel social. Então elas assinaram um contrato de termo de permissão de uso, né? E ela tinha pelo menos um prazo de 13 anos, né, para pagar esse contrato. Nessa permissão de uso, na verdade. E infelizmente, dessas 27, 10 famílias acabaram vendendo, né, um imóvel que de fato não era propriedade delas. E aí a prefeitura detectou essa situação e a prefeitura entrou com ações de reintegração de posse que nesse momento estão na justiça. 2 famílias que vivem aqui no bairro que estão enfrentando este problema procuraram a prefeitura para tentar resolver a situação. Os 2 casos são de idosos e que infelizmente perderam os mais de R$40 mil que eles pagaram pelas casas. E eles emprestaram inclusive dinheiro do genro da rescisão de contrato de trabalho que ele tinha, acho que cerca de 35, 40 mil reais, emprestaram esse dinheiro para comprar uma dessas casas. E infelizmente eles acabaram assim sendo enganados, né? Uma situação que a gente se compadeceu bastante aqui. E uma outra mais recentemente também, uma idosa, né? Que se divorciou do marido. Eles tinham um imóvel no Abílio Pedro e cada um ficou com metade desse imóvel, 45 mil reais, e com esses 45 mil ela também acabou precipitadamente, né, dando esse dinheiro para essa pessoa que morava no Simonetti. A prefeitura entrou com uma ação de reintegração de posse e a situação agora será resolvida na justiça. Que penalidade esses vendedores podem sofrer? Primeiro, assim, a reintegração de posse, né, a própria ação de reintegração de posse e estar bloqueado para quaisquer outros programas habitacionais do município. De volta ao vivo, 12 horas e 56 minutos. Uma febre entre as mamães. As fotos de recém-nascidos chegou ao mundo animal. Em São Paulo tem fotógrafa especializada em fotografia pet, olha só. Essa pose no sofá foi o único tempinho livre que a Golda teve para o descanso. Depois disso, só se dedicou à primeira experiência como modelo pet. E ela mostrou o estilo. Aqui um pouco dos bastidores do ensaio. A Gabriela analisou as peças que seriam usadas para as fotografias. A gente escolheu uns colarzinhos, pusemos umas florzinhas. Ela já é meio rosinha, assim, né? Ela tem a barriguinha rosinha, ficou muito bom. No início, muita curiosidade da cachorrinha. Uma bulldog francês de 4 meses que não teve problemas nos primeiros cliques. A Ana Paula se desdobra para chamar a atenção. Na segunda parte do ensaio, mudança de figurino. E a dona se enche de orgulho. O resultado é um registro muito especial dessa fase. Legal você ter uma recordação de quando é nenezinho, né? É muito legal. Essa fase é muito legal e não volta mais. E passa super rápido. A fotógrafa se especializou em ensaios com pets. Espalhou fotos na internet das fofuras que fotografou. Tem raça que é mais calminha, tipo Shar-Pei, fica quietinho, né? E tem raça mais agitada, tipo Beagle, que não para, pula, rói tudo. Mas aí uma hora ele se cansa. Essa vida de modelo cansa, até mesmo os bichinhos. A Golda aproveitou a distração da fotógrafa e saiu de cena. Os ensaios duram em média 40 minutos para evitar o estresse animal. É o tempo do cachorro. 40 minutos, 1 hora no máximo. Porque aí ele se cansa, ele vai querer pular, ele vai roer, vai dormir. Que o resultado final do ensaio surpreende a todos, isso é certo. Mas para chegar lá, dá um trabalhão. Depende muito da disposição do filhote no dia e, claro, da ajuda do dono. A Gabriela abraçou a ideia, segurou o brinquedo e fez o possível para chamar a atenção da Golda. Ele se sente mais confiante e mais seguro, né? Ele fica muito assustado de ficar com coisas diferentes, com pessoas diferentes. Eu acho importante o dono estar do lado. Um ensaio como esse pode custar cerca de R$500 e muitas vezes é feito na casa onde vive o bichinho.
O filhote, ele precisa tomar 3 doses de vacina, né? Então, antes das 3 doses, o proprietário fica com receio de levar. E eu também fico com receio, porque no estúdio vão outros cães. Então, é melhor vir na casa onde ele não tem contato com outros cachorros. São aproximadamente 100 cliques para chegar a um álbum com 20 fotos. A saia de bailarina compôs o último figurino, um charme. E valeu a pena, ficou muito legal. E eu fico por aqui, tenha uma tarde abençoada e eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.